Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quem aqui foi disciplinado pelo pai e pela mãe? Apanhou quando era criança? Quem apanhou muito? Levante a mão. Quem acha que mereceu? Levante a mão. Quem aqui era de uma família onde o pai batia mais? Levante a mão. Ih, coitada das mães. Quem é aqui de uma família em que as mães batiam mais? Levante a mão. Eu também. É interessante porque quando a gente pensa em bater, a gente pensa em disciplina. Sempre que a gente fala sobre disciplinar, colocar de castigo, a gente sempre pensa em apanhar. A gente sempre pensa em alguma coisa ruim. Quando, na verdade, a disciplina é exatamente essa habilidade de uma construção ao longo de um tempo, a partir da repetição, do ensino, às vezes sim de colocação de um castigo, de uma determinação que a gente tem que seguir para que uma criança cresça de uma forma disciplinada. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde essa disciplina está cada vez mais rara. Quem aqui lembra de ditados tipo assim, eu te bato hoje para lá na frente a polícia não te bater? Não era assim? Não era isso que a gente via? É melhor apanhar em casa do que apanhar lá na frente de um policial. E a verdade é que quando a gente lembra hoje, claro que na hora que a gente apanhava, ninguém gostava. Né? Eu, graças a Deus, não fui uma criança muito arteira. Eu não apanhava muito. Minha irmã apanhou muito mais do que eu. Mas, em compensação, como muitas vezes a gente tinha 1 ano e 6 meses de diferença, a gente estava junto na hora que ela aprontava, eu acabava apanhando muitas vezes por tabela. E como ela era muito mais esperta que eu, a hora que minha mãe pegava, era uma flor, tinha um plástico, na realidade um ferrinho por dentro, assim como se fosse uma rosa com alguns espinhos. Na hora que a minha mãe falava, vou pegar a flor, ela saía correndo e eu, boba, ficava parada chorando. E aí, claro que eu era a primeira a apanhar, até minha mãe ter o ânimo de correr atrás da Elaís, e a Elaís sempre apanhava menos. Mas a verdade é que quando a gente fala de disciplina, é fácil para a gente entender quando a gente fala dos nossos filhos. Mas eu queria hoje falar sobre a disciplina de Deus. Deus disciplina quem ama, ou Deus disciplina quem ama. Esse é um texto bíblico que nós vamos ler juntos, aqui nós vamos acompanhar, está lá em Hebreus 12, de 4 a 13, que fala sobre disciplina. Que fala de um Deus que é Pai, que é soberano, Senhor de todas as coisas, mas que disciplina. Eu acho que é importante a gente entender isso. Porque muita gente, quando lê esse texto, pensa no Deus mau, no Deus que mata. E, infelizmente, tem muita gente que tem a imagem de um Deus que é ruim. Que está esperando só a gente escorregar para bater na gente. Que está esperando a gente fazer alguma coisa errada para puxar o nosso tapete. Como se Deus ficasse o tempo inteiro, sabe, com uma chibata na mão ou um chinelo na mão, esperando a gente errar para fazer alguma coisa para a gente sofrer. Quando é o contrário, a Bíblia diz que Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo que nos acontece, o ar que a gente respira, a inteligência que a gente tem, é Deus, a Bíblia diz que costura a gente no ventre da mãe. Então, Deus cuidou da gente, Deus nos deu paladar, nos deu visão, nos deu a possibilidade de caminhar, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de exercitar o corpo, tantas coisas, tanto para agradecer a Deus. A gente tem tanto a saúde, a vida, a família, a gente tem tanto para agradecer a Deus.
E tem gente agradecendo a deuses que não tem nada de Deus. Tem gente que agradece ao universo, como se o universo sozinho estivesse fazendo todas as coisas. Tem gente que agradece a si mesmo, olha no espelho e diz, eu sou inteligente, eu sou competente, olha só, eu tenho dinheiro, eu consigo fazer as coisas. E a gente só se esquece de que a vida é rápida, de que tudo passa muito rápido e que é impossível olhar para a natureza, olhar para o universo, olhar para a forma como uma criança é tecida no ventre materno. Nós estamos comentando isso com a Roberta, a Roberta comentando, né, falando, é impressionante a gente pensar que um espermatozoide e um óvulo se juntam, formam um zigoto e vão se reproduzindo, e em um certo momento, a partir de uma só célula, começam aquelas células com as mesmas informações genéticas a desenvolverem órgãos, tecidos, músculos, é impressionante. E aí forma uma criança. A medicina sabe que isso acontece, mas não consegue explicar como isto acontece. Tem muita coisa que a medicina, que a ciência não consegue explicar, mas a Bíblia explica aquilo que a gente precisa saber. Hebreus 12, a partir do versículo 4, e eu vou ler versículo por versículo, hoje vai ser aquela pregação bem expositiva, a gente começa a perceber alguma coisa. A primeira delas é que todos nós lutamos contra o pecado. Hebreus 12 diz assim, na luta contra o pecado. Então, há uma luta interna, humana, particular, individual contra o pecado. Ela é multifocada, ela acontece em várias áreas da nossa vida. Todos nós. Elaine, mas você tem 60 anos, graças a Deus, nascida no lar evangélica, filha de pastor, 60 anos de vida. Há quanto tempo você luta contra o pecado? Há 60 anos. Se eu viver até os 100, eu vou lutar contra o pecado 100 anos. 100 anos. 100 anos. E é importante que a gente entenda isso. E nós lutamos em áreas diferentes. Tem gente que é muito mais tentada ou muito mais afetada, ou aonde a coisa mais difícil para ela nessa luta interna, nessa tendência muitas vezes humana, por exemplo, com relação aos seus pensamentos. Tem gente que é criada numa casa onde o tempo inteiro ouvia nada vai dar certo, e está chovendo, e hoje vai ser um dia ruim. E aí ela vai sendo criada com pensamento negativista. Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de síndrome, que é chamada síndrome do pensamento acelerado. De gente que deita e a cabeça fica mil, a pessoa não consegue desligar e não consegue, às vezes, dormir. Pensamento pessimista. Tem gente que, se você colocar um copo pela metade, ela vai dizer, nossa, o copo está quase vazio. E tem gente que vai olhar para o mesmo copo e vai falar, nossa, está quase cheio, que bom. É uma pessoa que pensa com pensamento, ou outros que, hoje todo mundo quer ser dono do seu negócio. Ninguém quer trabalhar para ninguém. Né? Todo mundo acha que merece morar na Vieira Solto. Eu também acho que todo mundo mereceria, né? Ter muito dinheiro, morar na Vieira Solto, viver para ser. Há tanta coisa que nessa nossa megalomania, que a gente quer. E tem gente que só pensa grande, sabe? É igual aquela história de uma pessoa que come ovo e arrota caviar. Gente que não sai de casa, porque se eu sair de casa para sair de casa para ganhar 2, eu não saio. Só vou sair de casa se for para ganhar 50. E aí a gente está construindo cada vez mais pensamentos egoístas. Tem gente que tem bombardeio mental sempre direcionando para aquilo que é ruim. Pensamento ansioso, pensamento catastrófico. Se a gente seguir por pensamento, a gente fica aqui a noite inteira. Tem gente que já tem mais dificuldade na sua luta contra o pecado com relação à sua fala. Tem gente que acostumou desde pequeno a mentir. Tem gente que tem o hábito de fofocar.
Tem gente que vem de uma família que fala alto, e essa pessoa fala alto, e às vezes quando está irada, quando está mais acelerada, essa fala se torna irônica, essa fala se torna agressiva, ou a pessoa fala sem pensar, ou fala para ferir. É como se tivesse uma espadinha na ponta da língua. E quando sai, já sai ferindo todo mundo que está perto. Uma fala, às vezes, impensada. Tem gente que já tem mais dificuldade com os seus sentimentos. Guarda mágoa com facilidade, é sensível demais, foi criado assim como se fosse um bibelô e qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói, qualquer coisa... é uma carência, às vezes, afetiva. Ou, às vezes, foi criado dizendo, você não vai dar certo, você não vai conseguir, a vida é difícil, e tem sempre aquele sentimento de que vai fracassar, que não vai conseguir. Tantas pessoas que já foram abandonadas, e aí aquele sentimento de abandono, de solidão, e que às vezes tem uma dificuldade de entender que quando Jesus Cristo falou, eu estarei convosco até o final, Ele realmente está nos momentos mais difíceis. Nas horas mais complexas, a gente pode saber que Deus está conosco. É o que mesmo quando a gente não vê, Ele está lá. É como o sol. Há dias que a gente vê o sol, e esses dias a gente tem visto bastante. Está bem quente no Rio de Janeiro. No dia que a gente não vê o sol saiu? O sol se escondeu? Não. O que aconteceu? Nuvens. As nuvens cobrem. E aí a gente não vê o sol. O sol continua lá. É como Deus. Há momentos na nossa vida que aparentemente a gente parece que está orando e está clamando e está buscando e parece o sol continua, o sol da justiça, o sol da graça de Deus continua aquecendo a nossa vida mesmo que a gente não veja. Tem gente que luta contra hábitos de bebida, hábitos de brigar, hábitos por conta às vezes porque foram inseridos numa sexualidade de forma precoce. Hábitos de confiar no dinheiro enquanto se tem dinheiro no banco, aquela pessoa está feliz. Se não tem dinheiro no banco, está passando um aperto, aquela pessoa está mal-humorada, e aí está mal, e aí vive de 8 a 80. O dinheiro que vai nortear o humor, o sono, a alegria, até a vida sexual. Até a vida sexual. Tem gente que tem um hábito, aprendeu com a mãe, não leva desaforo para casa, briga, bate, não sei o quê, esperneia. E aí, é interessante que quando a gente vem para o Evangelho, nessa luta contra o pecado, a gente começa a entender o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Mas a gente vai lutar contra isso a vida inteira. A vida inteira. E a gente precisa tomar cuidado, porque é uma luta que é particular e dura até o dia da morte. Eu lembro da minha mãe. Eu tenho uma irmã que morreu cedo, morreu com 31 anos. Foi casada com um americano. E a Hélida acabou sofrendo bastante nesse casamento. Ela, infelizmente, com 7 anos de casada, ela teve que se divorciar. Ficou com 2 crianças. E ele fez a gente chorar muito, fez meus pais chorarem muito, fez a Hélida chorar muito. E o tempo passou, os anos passaram, e eu lembro da minha mãe, né, muitos da igreja que acompanharam, quando eu tive que ir para os Estados Unidos para acompanhar ali os últimos dias dela, eu lembro da minha mãe, um dia ela me chamou, já estava falando fraquinho, e falou assim, Elaine, eu já fiz isso uma vez, já fiz isso algumas vezes, mas eu estou deitadinha aqui e estou lembrando, ela falou exatamente, estou deitadinha aqui e estou lembrando de algumas coisas que eu já senti com relação ao Fred, era Fred o nome dele, já falei, mas se não está assistindo a live, então está tranquilo. E que eu precisava perdoar. Liga para ele. E aí a gente foi e tal, e a gente, claro que tem o telefone dele, até porque os meninos, né, os filhos... estavam ligando, estavam perto, e aí nós ligamos para o Fred, e a minha mãe foi, e eu lembro ela fraca ainda, dizendo, Fred, mais uma vez eu quero dizer para você, eu estou indo para o céu,
Mas eu não quero, eu preciso estar com o meu coração muito limpo, então eu quero te pedir perdão. Muitas vezes, por conta de tudo que você fez a minha filha sofrer, quando eu vi ela machucada, quando eu vi as coisas que aconteciam com ela, eu te falei coisas que foram coisas duras, como mãe eu estava sofrendo, e aí pediu perdão, ele chorou, ela chorou, no enterro ele estava presente, estava com a gente, com os filhos, porque, gente, não tem... Ela falou, aí depois ela terminou e falou, uau, aí ela fechou o olho e falou, Senhor, agora se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Ela só foi morrer desde 2 dias depois. Mas é exatamente assim. Ninguém pense que eu não tenho nada. É importante realmente que a gente não tenha nada. Que todo dia, quando a gente coloque a cabeça no travesseiro, a gente tenha a habilidade de pensar, graças a Deus, eu não estou com raiva de ninguém, estou com ódio de ninguém, eu não estou irritado com ninguém. Se Jesus voltar e eu estiver dormindo, eu subo. Não tem nenhum vício que me prende, não tem uma palavra que eu tenha dito que esteja ferindo alguém, não tem nada de que eu tenha feito errado. Que a gente conserte sempre a nossa vida. Mas a verdade é, o quanto você tem resistido. Porque o texto é, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, nós somos mais do que vencedores. A gente sabe disso. Mas a Bíblia diz assim, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esta semana no Congo, alguns homens saíram, vários homens saíram, entrando em várias casas, perguntando se você é crente, se você é evangélico, você aceita Jesus como seu salvador, ou você nega, ou você vai ser morto. E 70 pessoas foram levadas até uma igreja e foram decapitadas, porque não abriram mão de serem filhos de Deus. Não abriram mão da sua fé em Jesus. Essas derramaram o próprio sangue. Eu e você estamos aqui hoje, não precisamos fazer isso. Alguém aqui já derramou o próprio sangue na luta contra o pecado? E às vezes a gente acha assim, é tão difícil, é tão complicado. O que é difícil para você? Abandonar vício? Uma coisa que você sabe que vai fazer mal para o seu organismo? Droga, o próprio nome já diz, é uma droga. O que é difícil para você? Superar a sua preguiça de vir para a igreja, de ler a Bíblia? Porque às vezes é isso. A pessoa precisa superar a própria preguiça. Largar amigos. Amigos que levam você para o caminho errado. Amigos que instigam para um adultério. Amigos que falam contra o Deus que a gente ama. Cuidado. Provérbios 18 diz assim, o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Então, o popularzão, aquele que tem um monte de amigos, que chamam de amigos, tem-nos para a sua ruína. Mas há um amigo, Jesus, que é mais chegado do que o irmão. Qual é a sua dificuldade? Fazer um pacto com os seus olhos? Hoje em dia é tão simples, está no celular, está no tablet, está na Netflix, está em qualquer local hoje. Antigamente, quando tinha alguma coisa indecente, ficavam umas revistas numa banca de jornal, muitas depois eram cobertas e a pessoa sabia, uau, banca de jornal. Ou quando entrava numa locadora, tinha aquele espaço da locadora que todo mundo andava, mas tinha sempre uma salinha escura que já ficavam aqueles filmes que tinham um quê de pornografia. Hoje em dia, gente, desculpem, está no celular. Chega. A gente escolhe. A gente escolhe qual Reels que a gente vai ver, qual site que a gente vai entrar, qual a informação que a gente vai buscar. E a gente precisa fazer um pacto com os nossos olhos. Jó diz assim, estabeleci um pacto com os meus olhos. Eu estabeleço comigo mesmo o que eu vou ver, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. O que é difícil? Abrir mão do dinheiro sujo, ganho com coisas que envolvem pecado?
Zaqueu era um homem que, quando se converteu, disse: vou devolver tudo que roubei. E ainda do que eu tenho, ainda vou abençoar os pobres. Refriar a língua. Engolir seco. Engolir, às vezes, um elefante. Tem gente que só envolve. Há momentos na vida em que a gente tem que aprender a fechar a boca, por mais vontade que a gente tenha de falar. Tiago diz assim: se alguém se considera religioso, vou substituir aí, evangélico, crente fiel, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua conversão não tem valor algum. A gente precisa vencer o nosso orgulho, igual o filho pródigo. Levou o dinheiro, gastou o dinheiro em orgias, em coisas erradas. E aí, de repente, ele se lembra: uau, até os empregados do meu pai têm mais do que eu. E ele vai à volta para casa dizendo: pai, pequei contra os céus e perante ti. Perdoar e seguir em frente, como a Rafael pregou aqui na quinta-feira. A capacidade de perdoar. Mas a verdade é, nós não precisamos resistir até o ponto de derramar o próprio sangue. E oremos para que não chegue esse dia no Brasil. Um dia ainda vai chegar. Aonde nós vamos defender a nossa fé, muitas vezes com a própria vida. A verdade é que a gente precisa, às vezes, parar de se lamentar. Tem muita gente que diz assim: ser crente é difícil. Vocês têm certeza que é difícil? Para mim é tão fácil ser crente. É tão bom. É tão bom a gente saber que tem o nosso nome, que nosso nome está escrito no livro da vida. É tão bom a gente saber para onde vai. É tão bom a gente poder ter um Deus que é próximo, que a gente se ajoelha e Ele fala com a gente e a gente fala com Ele. É tão bom poder abrir a Bíblia naquele momento de aflição e Deus falar ao nosso coração, de vir a uma igreja e saber que tem pessoas aqui que oram pela gente, que ficam felizes com a gente, que choram quando a gente chora, que se alegra quando a gente se alegra. É tão bom ter Deus. Eu já passei por tantas situações na minha vida que até hoje, quando eu olho, eu falo: se Deus não fosse o meu Deus, tudo já estava quebrado. Para começar, eu não estava nem viva. Não teria casamento. Tiago, o médico falou: vai ser deficiente físico ou vai ser deficiente mental. Pamela nasceu 1 mês de UTI, o médico dizendo: vai morrer, não tem chance, vai morrer, vai morrer. Tantas coisas que Deus já fez, tantas maravilhas de Deus, tantas bênçãos que nós já recebemos. É ou não é? Tantos livramentos. E a gente acha que é difícil. A gente precisa parar de se lamentar. E a gente precisa aprender a compartilhar a nossa fé. Compartilhar a nossa fé. Lucas 9, próprio Jesus diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Isso é, na volta de Jesus. Ou quando nós formos, nós morrermos. Se a gente se envergonha do Evangelho, se a gente não diz naquilo que a gente serve. E hoje em dia, desculpem, está muito, muito, muito claro. Está tudo muito claro. As trevas estão dizendo: é treva. O mundo espiritual está cada vez mais, aquilo que era escondido, aquilo que ninguém falava, hoje está todo mundo falando. E a gente precisa cada vez mais aprender a se posicionar. Entender que o ide de Jesus, de ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é o mandamento final de Jesus. Final de Jesus. A gente precisa aprender que nós precisamos ser evangelizadores. A gente precisa falar do Evangelho. A gente precisa dizer a outros. É muito interessante porque Deus, através de Jesus, que era Deus, se fez carne, que era a palavra, habitou e esteve aqui para pregar o Evangelho. Às vezes a gente tem vergonha. Deus se fez homem, habitou entre nós para estabelecer o seu reino e pregar o Evangelho. E a gente é maior, é mais importante do que o próprio Deus que habitou aqui. Que tudo que ele fez foi estabelecer o Evangelho, pregar o Evangelho e ensinar.
que é o que nós precisamos fazer. Mas o mais interessante é que este Deus, que é soberano, Senhor de todas as coisas, nos disciplina como Pai. Hebreus 12 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. É interessante. Não desprezar a disciplina do Senhor e nem se magoar com a sua repreensão é uma palavra de ânimo. Tem gente que vê isso como um versículo, uma palavra ruim, uma palavra pesada. Está dizendo, é uma palavra de ânimo. A gente tinha que ler e falar, amém, que bom, que ânimo, que alegria. Palavra de ânimo. Até porque, desculpe, quem ama se importa. Quando a gente ama um filho, a gente se importa. Quando a gente ama um filho, quando a gente ama alguém e vê esse alguém fazendo alguma coisa que a gente sabe que está distanciando essa pessoa de Deus, se a gente ama, a gente se importa. Se a gente ama uma pessoa, a gente se importa ao vê-la caminhando para o inferno e a gente tendo o caminho para o céu. Quando a gente ama, a gente chora, a gente se importa. Mas é mais do que se importar. Aqui é disciplinar, é estabelecer metas, valores, princípios e ensinar, e ensinar, e ensinar, e ensinar. Tal como pais fazem com filhos. Estava preparando essa mensagem, né, e me lembrando que é uma verdade. Eu já falo isso há muitos anos. Pessoas bem-sucedidas, pessoas bem educadas, pessoas socialmente bem aceitas, são pessoas que tiveram pai e mãe chatos. Pai e mãe que pegavam no pé. Pai e mãe que botavam regra, que botavam... É ou não é? Aquela criança largada, que não tinha pai e mãe para controlar o horário, que não tinha pai e mãe para ver a agenda, que não tinha pai e mãe para perceber quem eram os amigos, desculpem, hoje não está numa boa vida. Pai e mãe chato, implicante, que ficava ali, que a gente falava, mas de novo, está falando isso, eu já sei. Porque a disciplina é exatamente isso, é quase que uma metodologia que a gente faz sempre. Eu me lembro do Álvaro, quando as crianças, tanto com o Tiago quanto para a Pâmela. Eu, às vezes, preparava a mamadeira. Quantas vezes a Pâmela ou o Tiago estava chorando de fome, né? Aquela hora que a criança corta, que a gente já sabe que é fome. Eu trocava a fralda, aquela coisa toda, preparava a mamadeira, às vezes eu, às vezes ele. Aí, quando ele chegava com a mamadeira, às vezes as crianças já sabiam, durante meses. Ele chegava com a mamadeira, antes de dar a mamadeira, ele parava e orava. Orava. Quantas vezes eles estavam chorando, lembra disso? Eles estavam chorando, quando olhavam para a mamadeira, olhavam para o Álvaro, eles já sabiam. Depois de meses, eles já até fechavam o olhinho, esperando a oração terminar para poder tomar mamadeira. Hoje, quando eu vejo eles orando, antes de estupar um picolé, é porque eles já viam, desde bebês, o pai orando. Eu confesso que às vezes eu esquecia, na correria, mas ele não esquecia, não. Não esquecia, não. É interessante, filhos, né? Cada um tem seu jeito. O Tiago sempre foi muito, muito certinho. Tudo dele era muito organizado, metódico. E os dois tomaram, né, usaram chupeta. E eu me lembro que o Tiago tinha 1 aninho e pouco. E disciplina. Né? E aí eu já sabia que já estava naquela fase que tinha que tirar a chupeta, mas não tinha tirado ainda. 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses. E aí um dia, sabe aquela história de ferver a chupeta? Né? Antigamente você tinha que ferver a chupeta. Hoje tem várias formas de a gente ferver a chupeta. Eu fervi a chupeta e esqueci da chupeta. Botei todas as chupetas dentro da panela, queimou a água, queimou a chupeta, ficou tudo preto, a maioria ficou sem o... E o Tiago aí... Acabaram as chupetas naquele dia, eu falei para ele, meu filho, aproveitei, eu falei, meu filho, olha o que aconteceu com as chupetas. E aí ele olhou aquelas chupetas assim, e aí virou para mim assim, com a carinha de teimoso, mas eu quero as chupetas. Eu falei, então você pode chupar. Aí ele olhava para aquelas chupetas horrorosas, queimava, botava na boca, passava a língua,
Aí guardava. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos guardar aqui na sua gavetinha. A gente abria a primeira gaveta da cômoda dele, botei lá. Aí ele falava, quero chupeta, quero chupeta. Eu falei, está na gaveta. Aí ele ia correndo, abria a gaveta, olhava a gaveta, olhava e fechava a gaveta. E todo dia ele falava, eu quero chupeta. Eu falei, eu quero chupeta na gaveta, quero chupeta, chupeta. Até que um dia ele chegou na gaveta, estava olhando tristinho, isso já tinha passado uns 3, 4 meses da história da chupeta. E aí eu falei para ele, meu filho, toda vez que você abre essa gaveta, você fica triste. Vamos tirar essa chupeta daí, essa chupeta deixa você triste. Aí ele olhou para mim, aquele jeitinho, coloca onde? Coloquei numa caixa. Aí eu falei, vou guardar. Aí ele falou, mas não joga fora a minha chupeta. Eu falei, não, vou guardar a sua chupeta. E fiquei guardada numa caixa de chupeta. Aí falei para ele, mas um dia eu vou jogar fora. E levou mais, eu acho que quase uns 3, 4 meses. Essa história da chupeta rendeu uns 8 meses. Uns 8 meses. Até que ele entendeu que já tinha acabado a fase da chupeta dele. Disciplina. Disciplina. A Pâmela era muito bagunceira, sempre foi bagunceira. Eu lembro que às vezes o Álvaro ia falar, eu vou lá com a Pâmela, eu falava, melhor você não entrar lá no quarto não entra agora não, chama ela aqui na sala, vai ficar melhor. Sempre foi muito bagunceira, mas sabe o que é lindo? Quando eu vou na casa dela hoje, eu vejo a casa dela toda arrumada, tudo no lugar. E eu lembro quando ela tinha uns 12 anos, um dia ela me chamou no quarto dizendo, mãe, estava orando, Deus falou comigo, eu sei, eu vou mudar muita coisa, eu quero mudar, eu quero consertar, eu quero fazer isso, quero fazer uma revolução. E eu concordando com ela, falei, filha, concordo, vou orar com você junto, porque a gente precisa mudar esse mundo, a gente precisa arrumar esse mundo, a gente precisa não sei o que lá, e aquele discurso, e ela andando pelo quarto, eu sentada na cama, e E eu falei, como que você vai começar? Mãe, não sei, me ajuda. Eu falei, então vamos começar arrumando o seu quarto. A hora que você fizer uma revolução arrumando o seu quarto, ela lembra disso até hoje. Mas é exatamente assim. Quantas vezes a gente não fala a mesma coisa? Quantas vezes você não vem e não falou, a gente acha assim, não entrou na cabeça, entrou, hoje a casa dela é organizada, ela já está lá no 3º mestrado dela, indo para o doutorado, organizando a vida, e é tão lindo a gente ver o exemplo e o valor da disciplina, no ensino, no dia a dia, no cotidiano, porque a disciplina, ela é diária. A gente toma banho todo dia. A gente se disciplina para escovar o dente todo dia. A gente volta para a mesma casa. A gente vai tendo uma disciplina para alimentação, disciplina para academia, disciplina para fazer as coisas, disciplina. E é lindo porque Deus disciplina a quem ama. No versículo 6 desse texto do capítulo 12, diz, o Senhor disciplina a quem ama. Disciplina, obediência, respeito, cumprimento de regras, condicionamento. Na vida cristã, a disciplina que a gente aprende com a Bíblia Sagrada, ela nos conduz a uma vida de santidade. Não há como chegar a uma vida de santidade sem disciplina. Disciplinando o pensamento, disciplinando a língua. A gente mesmo vai se controlando, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Disciplinando, estudando a Bíblia, observando a conduta diária, orando e jejuando, vindo aos cultos, servindo a Deus de forma comprometida, mantendo o coração puro. São disciplinas diárias. Comportamento, metodologia, isso eu não faço, isso eu não cedo, isso aqui posso ser flexível, nisso aqui eu não posso, porque a gente vai aprendendo através da Bíblia que nos disciplina o que a gente deve, o que não deve, a gente... E é leve. A verdade, gente, é que não pecar é muito bom. O pecado pode ser muito interessante ali naquele momento. Qualquer que seja ele, seja da mentira, seja do adultério, seja da fofoca, pode ser agradável, mas depois a consequência é triste, além do fato de nos tirar o céu. Mas o texto segue dizendo, Deus castiga todo aquele a quem aceita como filho.
A verdade é que não basta a gente dizer que é filho. Deus é que nos aceita ou não como filhos. Esse é um texto lindo da Bíblia. Porque tem muita gente dizendo, eu sou filho de Deus. Mas não basta eu dizer que sou filha de Deus. É como uma entrevista de emprego. Eu tenho que ir lá e fazer a entrevista. Eu tenho que fazer o que a gente chama de psicologia na anamnese. O que você tem feito? Quais são os seus hábitos? A anamnese é exatamente isso. Você chama o paciente, primeira entrevista, e você vai perguntando como é que você faz, qual é o seu cotidiano, que hora você levanta, o que você come, como é, como não é, como é que é o seu casamento, como é que é a sua vida sexual, como é que é a sua vida conjugal, como é que... E aí é uma anamnese. Tem gente que não passa nem na anamnese e diz que é filho de Deus. E é muito lindo porque todo aquele a quem aceita como filho. A morte de Jesus na cruz, braços abertos para nos receber como filhos. Ele fez o que a gente não podia fazer, ninguém. É limpo, é bom, é justo para morrer pelos injustos. Só Jesus, que não pecou, Filho de Deus, pôde fazer isso no nosso lugar. Fez isso por amor. E é importante que a gente entenda que em português, quando a gente lê a palavra castiga, quando você pensa em castigo, você pensa em quê? Surra, apanhar. E a surra e apanhar fala o quê? De pena, de punição. É ou não é? Né? Seria até antibíblico a gente entender que Deus castiga no sentido de pena ou punição. Sabe por quê? Todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Se Ele já nos perdoou, a Bíblia diz que toda a nossa culpa Ele levou. Que estava sobre Ele todo o nosso castigo, todo o peso das consequências dos nossos castigos. Então, castigo aqui não é imaginar um Deus que tem prazer em ficar batendo na gente. Deus não faz isso. Deus não manda tentação, não manda tribulação, não manda... Nada disso vem de Deus. Vem porque o mundo é mau. Vem porque a doença existe, vem porque as pessoas fazem, vem porque às vezes a gente mesmo pode ter provocado, mas Deus não manda. Está claro isso? Pode ser, por exemplo, uma outra, o sinônimo de castigo é a repreensão, a admoestação, sanção. Isso a Bíblia traz, isso a Bíblia fala. Olha, se você... distrata pai e mãe, a sua luz vai se apagar até as mais densas trevas. A Bíblia diz, se você fizer isso, você vai colher aquilo. Aquele que traz tormenta ou repúdio ou tristeza para a sua casa vai colher tempestade. Bíblia. Aquele que não tira o pé da casa do seu irmão, vai chegar uma hora que aquela pessoa vai ficar irado com você. A Bíblia tem vários textos que diz para você, se você fizer isso, você colhe isso. Se você fizer isso, você colhe isso. Então... ok, não é castigo, é consequência de ações que a Bíblia já diz, não faz. Mas eu gosto muito do sinônimo de castigo, que é limar, aperfeiçoar. Então, quando você lê esse texto, Deus aperfeiçoa todo aquele que Ele aceita como filho. O ato do castigo divino, se você quiser chamar assim, é um ato bondoso, visando o nosso aperfeiçoamento. É isso que Pedro explica lá no capítulo 5, dizendo assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória. Depois de quê? De haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Por que a gente vai sofrer um pouco? Crescer dói. Amadurecer dói. Fazer o certo incomoda. Ser certinho incomoda as pessoas. Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Quando a gente decide ter uma vida reta, uma vida limpa, uma vida digna, incomoda. A Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições. Só de a gente estar vivendo, até crescer dói, gente. Dói, fisicamente dói, a musculatura dói. Dói ou não dói, Rafael? Dói. Crescer dói.
A verdade é que a gente tem um Deus que, quando a gente lê castigo, entende castigo como limar. Sabe uma vara que você pega e está cheia de gominhos e que vai limando até deixar ela lisinha? Ou, como a Bíblia cita em outras passagens, um vaso na mão do oleiro que está deformado, que está quebrado. E aí o oleiro muitas vezes vai jogando água, vai fazendo com que aquele vaso vire barro de novo e depois constrói um novo vaso para beleza, para edificar, para enfeitar. Exatamente esse o significado do castigo de Deus. Como um vaso na mão de oleiro. Ele aperfeiçoa quando ele tira as nossas sujeiras, quando ele limpa o nosso galho, como tal uma videira vai tirando ali aqueles espinhos e vai nos preparando para ter uma vida reta com ele. Ele vai nos confirmando quando o olheiro vai e deixa a gente naquele formato que a gente precisa ter. E vai fortalecendo a gente quando a gente entra no forno. É bom entrar no forno? Entrar no forno. Tem uma hora na vida da gente que a gente sente assim. Quem já não se sentiu? Está no forno quente. Não estou falando do verão do Rio de Janeiro, não. Você está entendendo? Tal como um metal bonito, seja o ouro, por exemplo, que para ser uma pedra preciosa, que para ser purificada, precisa passar pelo fogo. Para que saia reluzente, sem impureza. E a gente precisa entender que a vida cristã está inserido dentro desse contexto. Mas a minha pergunta para você é, na hora do seu sofrimento, você entende isso como período para eu mudar, para me aproximar mais de Deus, ou você murmura, reclama? A verdade é que nós podemos suportar as dificuldades. 1 Coríntios 10 diz assim: não sobreveia a vocês tentação alguma que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ninguém é tentado além do que pode suportar. A gente tem um Deus que é tão lindo, que Ele sabe exatamente qual é o meu limite. Qual é o limite da Roberta ou da Roberta. Ele sabe exatamente qual é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Tem gente que pode ser tentado mais numa área do que outras. Deus não tenta. A Bíblia é clara. Tiago diz, Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Tiago diz, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Então, é importante que a gente entenda que quando a Bíblia fala, olha, nós somos e precisamos resistir, nós resistimos, porque nós podemos resistir, porque nada que venha, nenhuma provação, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, vem para a nossa vida se a gente não puder suportar. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é bom. Eu me lembro muito da mulher sulamita. Lembram da história? Que ela tem um filho, o filho morre, e ela deixa o filho morto dentro do quarto. Encontra o marido, e o marido pergunta, está tudo bem? E ela diz, está tudo bem. Aí ela sai pela cidade de carruagem, buscando o profeta para que ele viesse e orasse pelo filho. E ela passa por pessoas que perguntam para ela, está tudo bem? E ela diz, está tudo bem. Que fibra essa mulher tinha. Porque é para isso que muitas vezes as dificuldades surgem na nossa vida, para ensinar a gente a amadurecer, a se fortalecer, trazer maturidade espiritual. Dizer está tudo bem quando o filho está morto é muito difícil. Dizer está tudo bem quando a gente perde coisas que para a gente são preciosas, como pessoas ou como bens, o que quer que seja, é muito difícil. Mas a verdade é que não há tentação, provação que aconteça conosco que seja acima da nossa capacidade de poder suportar. Você precisa entender isso. Há um hino que eu gosto muito, da harpa cristã, número 52, e dentre as estrofes tem uma que diz assim, a fé canta na tristeza, vai... A fé canta aonde? Na tristeza. A fé canta na tristeza, vai tudo bem.
Canta assim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia eternamente, nos vigia com bondade noite e dia, sim, sim está bem. Por caminhos escabrosos, tenebrosos, difíceis, angustiantes, por caminhos escabrosos vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece sempre, o mesmo permanece, nem um só dos seus esquece, sim, sim, está bem. A gente precisa, eu sei que nós passamos momentos difíceis na vida. Mas eu tenho aprendido algumas coisas ao longo da minha caminhada. Quando eu não tenho mais palavras, quando a dor é muito grande, quando a tristeza é muito grande, quando eu já pedi, e aí já estou, às vezes, cansada, né? Sabe a única coisa que eu faço? Ajoelhar, botar a boca no pó e declarar o meu amor por Deus. Dizer, Senhor, eu te amo. Eu não posso resolver. Eu não tenho saída. Eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu só te amo. Eu só te amo. E aí eu declaro meu amor por Deus. Vou lembrando com Deus de fatos da minha vida, de cultos que eu assisti, e vou dizendo para Deus do meu amor por Ele, porque tem momentos, gente, que é só isso que a gente consegue fazer. Mas não é muito melhor do que a gente estar levantando, murmurando? Cadê Deus? Não acontece? Ai, meu Deus, por que não? E não sei o quê. A gente só declara o nosso amor a Deus. A gente diz, Deus, eu te amo. Por quê? Porque a gente ama. A gente não ama Deus porque Ele faz o que a gente quer. A gente não ama Deus porque Ele vai responder todos os anseios do meu coração, ou vai responder todas as minhas perguntas. Não! Às vezes Deus não responde as nossas perguntas. Às vezes Deus não faz exatamente aquilo que a gente acha que precisa. Mas a verdade é que quando o tempo passa e a gente olha para trás, a gente vê Deus acabou fazendo tudo o que eu precisava para ser crente melhor, para ganhar maturidade com Deus, para aprender a vida cristã. Quero convidar você a ficar de pé. Pais disciplinam. Por favor. Pais disciplinam. Pais amorosos disciplinam. A Bíblia diz que pais que amam seus filhos disciplinam. O Deus que nos ama nos disciplina. E vida cristã tem a ver com isso. Tem a ver com o cotidiano diante de Deus, em que a gente todos os dias decide: eu quero ser melhor. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser o melhor marido. Eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser o melhor profissional. Eu quero ganhar a minha vida para Deus. Eu quero estar junto das pessoas que eu amo. A gente decide servir a Deus. Numa disciplina diária de vida com Deus. No movimento constante de vida com Deus. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.